E aí, pessoal, mais uma vez aqui compartilhando com vocês. Essa é a terceira vez que tento gravar essa aula, né? Então, espero que dessa vez dê tudo certo e que vocês aí possam aproveitar da melhor forma possível esse momento que nós estamos aqui trabalhando online para oferecer a vocês aí a oportunidade de continuar estudando, tá bom? Então, queridos alunos, primeiro ano, Escola Estadual Frei Gil, Estreito, vamos lá. Nós estudamos aí o que é história. A história é a ciência humana que estuda a sociedade e a cultura ao longo do tempo. Enfatizamos a história como ciência, enfatizamos os objetos de estudo de história que é a sociedade e a cultura. Enfatizamos aí que a história é uma ciência que trabalha diferente de todas as outras com a questão do tempo, e vimos que os historiadores divergem aí sobre como dividir o tempo. Várias coisas estão convencionadas, várias divisões, outras são menos convencionadas, mas nós estamos aqui adotando uma divisão de história no tempo que leva em conta o modelo de sociedade, tá? Então, nosso primeiro trabalho aí foi sobre as sociedades chamadas de caçadores e coletores, sociedade de caçadores e coletores. E nós trabalhamos aí com essa ideia de sociedade de caçadores e coletores, sempre trabalhando a questão de como caracterizar essa sociedade. Pequenos grupos, viviam da caça, da pesca, da coleta, dependência enorme da natureza, produziam instrumentos rudimentares, não tinha família, não tinha propriedade, não tinha Estado, e viviam para a questão da alimentação. Qual era a grande necessidade, a grande demanda? Alimentar-se. Então, essa sociedade existiu predominantemente no mundo durante milhares de anos, ainda hoje existe, mas hoje é de forma bem reduzida. Poucas sociedades se organizam como caçadores e coletores. O que aconteceu que mudou tudo? A agricultura. O pessoal aprendeu a domesticar os animais e plantas. Isso que a gente chama de agricultura. A agricultura, ela produziu segurança alimentar, produziu crescimento demográfico, sedentarização, fez surgir a necessidade da propriedade privada. Afinal de contas, se o cara plantava, zelava, quem tinha direito de colher era ele. Então, para ele garantir isso, ele precisou, então, assegurar aí a propriedade privada da terra. Outra coisa que começou a ter propriedade privada é dos animais, dos semoventes. O crio, tal, quando chegar na época do abate, o animal é meu. Ninguém pode chegar aqui e abater, dizer que está caçando, né? O animal é doméstico, domesticado, o animal é meu, é propriedade privada, ok? Então, aumentou também a produção de utensílios domésticos, a própria confecção da casa, é uma ideia, então, que vem depois da agricultura. O cara produz e sobra, além do que ele come, o excedente. Esse excedente é comercializado e começou a surgir diferenças entre pessoas ricas e pobres, porque tem uns que têm excedente e outros que não têm excedente, né? O comércio também demanda a escrita e o surgimento das aldeias, as primeiras agrupamentos de pessoas humanas. A evolução dessa sociedade agrícola será natural, né? Algumas sociedades vão permanecer em tipo aldeia aí milhares e milhares de anos. Quando Cabral chegou aqui no Brasil, as nossas sociedades ainda eram aldeadas, algumas ainda vivendo em regime de caçadores e coletores e algumas já vivendo na questão do aldeamento. O aldeamento é uma sociedade agrícola, uma sociedade que tem predominância da atividade agrícola sem abrir mão da atividade de caça, pesca e coleta, né? Mas a atividade agrícola é predominante e a aldeia é um grupo maior de pessoas. Mas como as necessidades dessa aldeia não são sim, muito grandes, elas vão continuando como aldeias aí ininterruptamente, né? Agora, nas questões isoladas lá do Oriente Médio, de uma região chamada Crescente Fértil, as civilizações
começaram ali a se desenvolver muito ao longo dos rios daquela região, né? O rio Nilo, o rio Jordão, Tigre e o rio Eufrates. Tá? Então, essas civilizações aproveitavam as margens férteis dos rios, tá? Aproveitavam as margens férteis do rio, nesse sistema que existe aqui na nossa região tocantina, chamado vazante. O rio enche, fertiliza as margens do solo, do rio com um solo mais fértil. Quando o rio vaza, aquele lugar que estava inundado é um terreno extremamente fertilizado. Ali você pode produzir ali 10 vezes mais do que produz no sequeiro chamado, né? Bom, então, durante milhares de anos, as sociedades agrícolas sobreviveram ali, mas com o crescimento da população, começou a ter uma demanda de mais produção de alimento. Né? Mas como produzir mais se a área fértil é só aquela da margem dos rios? Então, é nesse momento que surgem as grandes obras. Grandes obras é a construção de barragem para inundar mais as margens do rio. Tá? Não era uma barragem igual a nossa, permanente. Eles barravam o rio com paus, barro, né, pedras. Então, alagava mais. Quando passava aquela temporada de cheia, né, eles retiravam aquela barragem, ou uma parte dela, e deixavam o rio vazar, que era para aproveitar as margens que foram fertilizadas para a agricultura. Tá? Então, não é barragem, falar em construção de barragem no Rio Nilo, o pessoal vai pensar que é igual aqui no Estreito. Tá? Não é assim. Tá? Então, outra coisa que eles faziam muito era canais de irrigação. Eles abrir um rio artificial, né? Abriam esses canais e a água então entrava mais para dentro do deserto, transformando mais área de deserto em área fértil, tá bom? Então, agora só que essas grandes obras, imagine construir a barragem aqui no Estreito, demandou no auge dela mais de 5 mil empregados, com toda a tecnologia que nós temos hoje. E naquela época, né, era muita gente dedicada à mão de obra, né? Em alguns lugares chegavam a 100 mil pessoas, operários trabalhando na construção de barragens, de canais de irrigação, de cidades armazéns, né? Então, tem operário para dedéu aí nessas grandes obras. E para organizar tudo isso, o papel do Estado foi se tornando cada vez mais relevante, cada vez mais importante. E a sociedade dividida em classes passou a ser uma exigência. Tá? O Egito, por exemplo, a sociedade foi dividida em os camponeses, os trabalhadores do campo, continua a maioria da população, trabalhando na lavoura, isso era essencial, tem que produzir muito alimento. Depois vem a questão do operário, tem que trabalhar ali nas grandes obras. O soldado, para garantir a segurança interna e externa. O escriba, que era o cara que dominava a escrita e trabalhava tanto para o governo quanto para o comerciante, que era a outra classe social importantíssima, pois tinha muito excedente, tinha que comercializar o excedente e tinha muita coisa que a sociedade local não produzia, que tinha que trazer de outras localidades. Então, o comerciante exercia um papel super importante. A novidade aí, nessa sociedade teocrática, vai ser o papel do sacerdote. Sacerdote. Quem é um sacerdote? O sacerdote é aquele cara que vai explicar à sociedade por que tem que se dividir daquele jeito e por que tem que seguir a autoridade do rei. Tá? Que vai explicar as coisas usando o sobrenatural. A ideologia, nesse momento, vai ser crucial para manter a ordem social, para manter as pessoas no seu lugar, obedecendo, trabalhando, acreditando naquilo que os governantes estão dizendo, né? Não bastava a força, a população estava enorme, enorme, enorme. Então, para manter a ordem social, era necessário uma ideologia forte, uma explicação forte, e essa explicação era muito teológica, né? Uma explicação sobrenatural, né? Daí vem o nome desse modelo de sociedade teocrática. Teocracia é o regime de governo no qual o governante é considerado um deus ou um representante dos deuses, né? Então, como é que se dava isso?
É a hora em que o conhecimento técnico, o conhecimento vai ser super importante para construir, para a agricultura. Então, a astronomia, a matemática, a engenharia, a arquitetura, a agronomia, o conhecimento da agricultura, o conhecimento dos animais, tudo isso é super importante. Tá? Agora, impressionava a população como é que alguns dominavam esses conhecimentos. E o domínio desses conhecimentos era atribuído a forças sobrenaturais. Por exemplo, uma das primeiras crenças do ser humano é a crença na alma, a crença na existência da alma. O pessoal ficava observando, o cara estava vivo, estava se mexendo e respirando. Tinha ar dentro dele. Isso fazia ele ficar vivo. Quando ele morre, deixa de ter ar dentro dele, ele deixa de se mexer. Então, atribuía-se o mexer-se ao ar. Né? Você tem o ar, faz a pessoa se mexer. Ar e espírito, a palavra espírito e vento e ar é a mesminha, né? Nas línguas antigas. Então, você olha aí e tem todo ser vivo, para eles, tinha uma alma. Não só os seres humanos, todo ser vivo. Os animais, as plantas e o rio também. Tá? Considerava, então, que os fenômenos naturais também tinham alma. Então, a ideia é o seguinte, eu estou conversando com você está me entendendo porque nós somos brasileiros e todo brasileiro fala português. A questão é como a alma do ser humano consegue tanto conhecimento de quando é que vai ser as cheias, de quando é que vai ser a lua boa para plantar, de qual é a época boa para plantar do ano, onde plantar, como fazer uma barragem que dá certo, como construir uma pirâmide dá certo, como fazer aquelas coisas todas, aquelas grandes obras e dá certo. Como fazer isso? Então, o pessoal imaginava que esses seres humanos não eram pessoas normais, quem coordenava esse trabalho, quem tinha esse conhecimento. Tá? Certamente eles receberam esse conhecimento de seres superiores. Né? Então, por exemplo, como é que eu vou controlar o rio? Então, eu tenho que conversar com o rio. O rio é que dá as dicas para o homem, de onde plantar, quando é que vai ser a cheia, quando é que vem, e etc. Né? Então, o cara que conversa com o rio, que tem esse diálogo com o rio, fala a língua do rio, tem que ser da mesma nacionalidade do rio, né? Como nós brasileiros nos comunicamos, porque somos da mesma nacionalidade e falamos a mesma língua. Então, o ser humano que tem esse tipo de conhecimento não é um ser humano normal, não é um ser humano comum. Então, o conhecimento se tornou o diferencial de poder, o diferencial que abaliza alguém como sendo representante dos deuses ou um próprio Deus, né? Um próprio Deus. Então, aquela frase antiga de dizer que conhecimento é poder, cabe muito bem aqui nas sociedades teocráticas, né? A sociedade teocrática, então, quem era o rei é geralmente ou um deus, né? No caso aqui do faraó, representado nessa figura pelo deus Horus, o deus falcão. E as sociedades aqui, nós temos a figura de Moisés, representa Deus, né? Tá aí ele com as tábuas da lei, representando a divindade, né? Ele não é Deus, mas representa Deus. Então, era a questão, conhecimento é poder. Eu tenho conhecimento, eu tenho poder. As pessoas dizem, esse cara aqui fala com Deus, então ele tem o direito de guiar o povo, okay? Então, pessoal, as sociedades teocráticas, elas vão ter essa estrutura de poder, estrutura política, baseada na crença de que o líder é Deus ou representante dos deuses. Uma coisa interessante também é que vai ser uma época de muito conhecimento, de muita produção técnica, a produção de utensílios, a produção, os prédios, vai evoluir de uma forma extraordinária nesse momento aqui. Né? As pessoas vão produzir muito, vão ter muita coisa sendo feita, muita técnica, muita produção, a coisa vai realmente estourar aí, o ser humano fazendo coisas extraordinárias. Mas tem um detalhe aqui que é super relevante
como caracterizador das sociedades teocráticas, que é a questão da propriedade da terra. A gente falou que a agricultura proporcionou a propriedade privada da terra. Eu plantei, para colher, eu preciso garantir que aquela terra é minha, né? Só que aqui, nas sociedades teocráticas, vai acontecer uma questão diferente. A propriedade da terra não vai ser mais considerada privada, vai ser considerada do Estado, estatal, ou em outras palavras, do faraó, né? Do rei. A propriedade é do rei. Então, como que se deu esse processo? Né? Como se deu esse processo? Como é que a propriedade privada vai passar a ser uma propriedade estatal? Tá? Essa história, ela tem até uma explicação bíblica. Lá na Bíblia, conta que houve um período previsto por José do Egito de 7 anos de fome e 7 anos de fartura, né? Na ordem inversa, né? 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Nos 7 anos de fartura, José orientou o faraó a acumular, a guardar, né? Então, você guarda aí 10% ou 20% de tudo que você produz. O rei mandou construir cidades, armazéns, e então ia armazenando ali aqueles cereais dos 7 anos de fartura. 20% de tudo que se produzia. Ele cobrou o imposto do povo. O povo produzia e ele cobrava esse imposto e armazenava. Quando chegou a época da fome, o povo começou, então, a acabar suas reservas, né? Que o povo não reservou. Conhecimento é poder. Ele não sabia do tempo de fome e, então, não se precaveu. E aí, o que é que aconteceu? O pessoal começou a precisar de alimentos e foi atrás do faraó. O faraó, então, não deu para ninguém, não. O faraó vendeu. Então, o pessoal gastou tudo que tinha nos 2 primeiros anos comprando comida. E depois, eram mais 5 anos de fome. O que eu vou fazer? Então, o faraó negociou com eles o seguinte: vocês me dão as terras de vocês e eu dou a comida para vocês. Tá? E vocês podem continuar na terra. Tá? Podem continuar na terra. Eu não vou tirar ninguém da terra, não. Tá? Vocês vão continuar na terra. Só que agora é o seguinte: vocês vão trabalhar na terra para mim. Tá? Eu sou o dono da terra. Então, o que vocês produzirem na terra é meu. Eu vou dar uma parte da produção para vocês. Um regime de arrendamento. Né? Então, esse regime de trabalho, que a terra toda pertence ao rei e todos trabalham para o rei, foi chamado de regime de servidão coletiva. Todos passaram a ser servos do faraó. Como servo, professor? Servo é um escravo? Não, servo não é escravo. O escravo é uma propriedade. O cara pega e compra, vende, faz o que quiser dele, né? O servo não era considerado assim. Ele não podia ser comprado, não podia ser vendido, nem podia ser castigado fisicamente. O servo era um cara que não era dono da terra, mas morava na terra. Era um sem terra, um agregado, né? Morava na terra e, por esse favor de morar na terra e poder ali cultivar sua roça, ter a sua lavoura, o que acontecia? Acontecia de essas pessoas serem obrigados a trabalhar para o rei, para o dono da terra, tá? Dando a parte da produção, ou a maior parte da produção, ou até, às vezes, integralidade dessa produção para o faraó. Tá? Então, era o regime de servidão coletiva. Então, resumo da sociedade teocrática, uma sociedade grande já, muita gente, demandando muitas grandes obras para produzir mais alimento, o Estado cada vez mais presente, a sociedade dividida em classes, muita divisão, muita produção técnica, o conhecimento como um fator essencial, a ideologia como um fator de dominação e a propriedade estatal da terra e o regime de servidão coletiva. Gente, essas sociedades vão predominar aí na Ásia, mas vai ter também aqui na América, tá? Na América nós vamos ter, por exemplo, os astecas e os incas, e vão se organizar também nessa forma de sociedade teocrática. Beleza? Joinha. Deixar uma atividade aí para vocês. Atividade que não é de fazer trabalho, tá? É uma atividade de assistir filme. Olha que legal, né? Você vai assistir 2 filmes esse tempo aí para nós, tá?
O primeiro filme é A Guerra do Fogo. Esse filme tem no YouTube, mas não tem ele inteirão. Você vai encontrar ele em pedacinho. Então, você vai assistir ele a parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Eu não sei quantas partes está dividido lá, mas tem em pedaços lá, tá? Então, tá no YouTube aí esse filme disponível aí para quem está tendo acesso aí. Esse filme mostra uma sociedade de caçadores e coletores que não tinham, não dominavam a técnica de produzir o fogo. Eles achavam o fogo, conservavam o fogo, e um dia o fogo apagou e eles tiveram que correr atrás do fogo de novo, né? E aí eles se encontram com a sociedade de agricultores e pastores já, né? Cidade mais um pouco mais adiante, né? Então é bem interessante o filme, o enredo, a história e como há esse encontro aí. E esse outro filme, esse filme é antigo, que é da década de 1980, então bem antigo. Esse outro aqui já é mais recente, dos anos 2000, acho que é do ano 2003, é por aí assim. Então é uma sociedade de caçadores e coletores, e tem um conflito lá e um pessoal de uma sociedade teocrática captura um monte de pessoas dessa aldeia aqui de caçadores e coletores para serem escravos nas suas grandes obras, tá? Trabalharem nas suas grandes obras. Então, né, eles levam lá para a aldeia e um grupo de caçadores se voluntaria aqui para ir atrás desse grupo, para resgatar, né? No meio do caminho eles se encontram com a sociedade de agricultores e aí é interessante essa troca de conhecimentos e eles vão encontrar essa sociedade de teocrática e super interessante é como eles vão adquirindo conhecimentos, técnicas de orientação, de navegação, de como se orientar dentro de um espaço, por exemplo, do deserto lá. Hein? Super interessante essa parte. Então, assistam e vão aí aprendendo aí algumas coisas daquilo que a gente ensinou aqui sobre sociedades primitivas, sociedade de caçadores-coletores, sociedade de agricultores e pastores, sociedade teocrática. Bom final de semana. Vamos estar aí juntos na próxima semana com mais aulas, tá bom? Abração a todos. Deus abençoe. Tchau, primeiro ano.